indulto natalino, presidente. Indulto que é uma expressão jurídica, mas que é nada mais, nada menos do que um passe livre para criminoso, um bota fora dos presídios do país. O indulto que, no Brasil, que é um país onde a impunidade reina, apesar da gente ver notórios e honráveis esforços para reverter esse quadro, hoje mesmo, a Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, amanheceu o dia nas portas do governador do estado. Então a gente vê e percebe uma mudança acontecendo no país. Mas ao mesmo tempo que tem gente que quer empurrar adiante, reduzir a impunidade no país, há um esforço também para reforçá-la. E esse indulto vai exatamente nessa direção. Porque num país, presidente, em que uma minoria, uma fração pequena dos crimes realizados são de fato investigados, quando são investigados e chegam para apreciação da justiça, toma um tempo enorme até chegar à conclusão e a pena ser dada. Quando a pena é dada, a pena é branda. E quando chega na hora de cumprir, vem o indulto. E aí esse indulto do presidente Michel Temer, o cara está condenado a 5 anos, cumpriu 1 ano só, pode ir para casa. E eu repito, num país onde a impunidade é regra, sobretudo em crime de colarinho branco, sobretudo em crime de corrupção, em que a gente teve recentemente gente condenada no mensalão, está na rua, gente condenada no petrolão. Para concluir, vereador. Presidente, essa matéria que está sendo discutida hoje no Supremo Tribunal Federal, ela é um indicativo do que acontecerá, dos rumos que o Brasil vai tomar daqui para frente. E é importante que cada cidadão brasileiro entenda aquilo que está acontecendo hoje no Supremo. Porque a depender disso, presidente, a gente pode ter um avanço no combate à impunidade do país ou mais um retrocesso. O Rio amanheceu melhor, o Rio amanheceu feliz. Feliz, senhora presidente, porque nossas crianças e nossos adolescentes começam a ver o mundo, um planeta que nós, entre os 40 e 50 anos, não víamos e achávamos que jamais fôssemos ver. Como pensar há 10, 15 anos atrás, ou a menos que isto, que nós teríamos um governador em exercício preso na nossa federação, no nosso país. Mas as coisas estão mudando. A prisão de Luiz Fernando Pezão é uma sinalização para os novos políticos e para aqueles que já têm uma certa carreira política, de que as coisas no Brasil estão mudando. Não é que antes podia se roubar e agora está proibido roubar. Não que houve alguma mudança do jogo, não houve nenhuma mudança do jogo. O jogo sempre foi esse, só que jogavam diferente, só que jogavam errado. É como se o juiz decidisse, no meio do jogo, fazer com que a regra se cumprisse, e ninguém estava esperando por isso. Por isso, a prisão de Luiz Fernando Pezão, ela sacramenta uma vergonha que havia, vereadora Tereza Berger, aqui no nosso estado, que era um estado atípico. Nós tínhamos um ex-governador, chefe da maior quadrilha de destruição de um estado brasileiro preso, e seu cúmplice na governança do estado. Portanto, isso fazia com que os empresários e as grandes indústrias saíssem daqui e os investimentos não chegassem aqui, porque quem quer investir em um estado governado por um ladrão, por um bandido? Pois bem, agora o cúmplice do Cabral está preso, e nós esperamos que não somente ele, mas que venha dezenas, centenas daqueles que durante muitos anos roubaram os cofres públicos e agora estão pagando, porque a lei é para todos. Graças a Deus, é isso que nós estamos vendo nesse país. Muito obrigado, senhora presidente. Só para avançar um pouco mais no debate sobre essa questão do indulto, sobretudo no Brasil, onde a gente tem uma cultura de impunidade,
E hoje em dia, quando a população está tão calejada, tão cansada, tão indignada de ver anos após anos de escândalo em cima de escândalo da corrupção, desvio de verba milionários em todo tipo de área, desde a merenda da criança na escola até o remédio do idoso no hospital. No momento que o país passa e começa a somar esforços para ter uma mudança, o brasileiro se depara com o quê? Com uma tentativa do presidente da República, um gesto pequeno, miúdo, que não diminui só o presidente da República, diminui a presidência da República, de tentar colocar fora os chamados condenados por crimes sem grave ameaça ou dano a uma pessoa. Agora, que crimes são esses, presidente? Crime de corrupção, desvio de dinheiro. E aí o cara pega, rouba milhões, dezenas de milhões. O governador do estado aqui do Rio de Janeiro, que foi preso hoje, a denúncia fala de 40 milhões de reais. Poucos são aqueles que são investigados. Quando o cara é investigado, o processo se estende durante anos. Quando ele é preso, ele não vai para um presídio comum. Ninguém aqui está falando que o cara condenado por corrupção, por desvio de verba, vai parar em Pedrinhas, no Maranhão. Não. Ele vai para Papuda. E vai para Papuda para passar o dia na biblioteca, colocando a leitura em dia, no ar-condicionado. E aí a pena, que já é branda, não chega. Quem é pego para Cristo chega em 10 anos, mas a grande parte mesmo fica ali por volta dos 5, dos 6. E aí no final de um ano só chega o presidente da República e fala o quê? Vou tirar. Está perdoado agora, cumpriu 1/5 da pena. Qual é a moral que a classe política passa a ter para falar, por exemplo, para o cidadão que o país precisa ter reforma? Porque essa é a dificuldade que a gente tem. Porque o cidadão brasileiro que está lá na ponta, que está na rua, que está trabalhando, ele não tem a obrigação de saber diferenciar. Não, esse aqui faz isso, esse aqui faz... Todo mundo paga o pedágio por conta desse tipo de abuso. É por isso que as posições têm que ficar claras no parlamento, e que não é esse o caminho que o país precisa seguir. A gente vive sim um país em que impunidade é regra, que a gente tem tido avanços importantes ultimamente, mas que infelizmente esse tipo de medida vai na inteira contramão do que aquilo que a gente precisava. A gente precisava estar discutindo, era a pena mínima. A gente precisava estar discutindo por que tem condenado por ter desviado centenas de milhões da Petrobras, que pegou e foi para casa de tornozeleira. Mas foi para casa de tornozeleira não é perdendo o patrimônio que recolheu, não. Devolveu uma parcela, mas agora vai de tornozeleira no pé, jantar em churrascaria 5 estrelas e fica passar o dia jogando golfe. E aí vai falar como para o cidadão que está na rua que tem que reformar o país? Qual é a moral e o crédito que a gente tem? E todo mundo vai para baixo. Exatamente por conta da crise de credibilidade que esse tipo de medida estapafúrdia causa. Porque falar que de um ano para o outro mudar o indulto de 1/3 para 1/5 da pena, num país em que colarinho branco nunca é preso e que tem um monte aí já na rua, isso é no mínimo uma afronta a todo cidadão trabalhador e de bem desse país. Então, presidente, eu espero que nesse julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, os ministros tenham o respeito e o apreço pelas instituições brasileiras que, infelizmente, o presidente da República não teve quando assinou esse decreto. Muito obrigado.